Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Tempero de RI. Olá, meu companheiro Miguel, tudo bem? Como você Boa tá? tarde, Edu. Como você tá? Tô bem. Graças a Deus. Hoje a gente está aqui para um episódio especial, né? A gente veio até Sorocaba, Sorocaba City. Sorocaba City, para gravar mais um episódio da nossa playlist de entrevistando analistas de RI. Pois é, e a gente tá no final do semestre, e aí é aquele momento que começa a aparecer gente no nosso canal querendo, né, fazer aquele remember sobre as teorias que a gente tem. Mas primeiro, a nossa clássica vinheta. Então, chama a vinheta. E a nossa teoria escolhida de hoje foi o marxismo, né? Que por sinal foram vocês que escolheram, tá? Muito obrigado por estarem participando e dando esse apoio pra gente agradece muito. A gente vai discutir sobre o papel das organizações internacionais. E por isso, né, a gente chamou aí uma pessoa muito especial, nada mais nada menos do que ela, a analista de relações internacionais, professora da Pontifícia Universidade Católica e também formado por lá, senhora Bia Lupete. Por favor, entre. Tudo bem? Obrigada. Como que você tá? Também. Tudo bem, Bia? Tudo Obrigado bem? por ter vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Eu acompanho os vídeos de vocês, recomendo até para alguns dos meus alunos. Então, eu fico muito feliz de hoje estar participando de um episódio do canal de vocês. Isso, a gente que agradece, é um prazer. É um prazer enorme. E você, não sei se você já conhece a dinâmica, imagino que sim, mas ao mesmo tempo que a gente vai conversando aqui sobre um assunto produtivo para o público e para nós, a gente vai cozinhando, você vai cozinhando, a gente vai dando dicas. Também você pode nos dar dicas. Sim, então é para isso que eu vim. Vamos cozinhar então. Bom, e o prato de hoje? Qual que é o prato de hoje, Miguel? Você que é o italiano daqui? Fale o Hoje, prato de hoje. a gente vai fazer um spaghetti all'assassina. Assassina, Spaghetti all'assassina, uma receita que viralizou muito, né, no TikTok. Pois é. E os nossos ingredientes de hoje estão aqui. Nossa querida câmera vai apresentar para vocês. Macarone, espaguete. Vamos precisar, claro, né? Vamos fazer um espaguete. Molho de tomate. Nós temos aqui caldo de carne, sal, né? Toda a comida que não pode faltar. Alho, azeite, pimentinha, queijo, que tá, né, já tá aqui. E isso daqui que eu sempre esqueço o nome. Manjericão, exatamente. Queria comentar como tá cheiroso esse manjericão. É, tá muito cheiroso. Eu queria que você estivesse aqui para sentir. Hum. Se fechar os olhos, a gente já tá gravando na Itália, não em Sorocaba. Bom, gente, aqui rapidão. Nossa receita aqui, a gente tá picando aqui 3 alhos, né? No caso tá amassando agora, não é exatamente picando. A gente tá colocando aqui, ó, manjericão, né? Que eu sempre esqueço o nome desse negócio. Junto com bastante azeite, então pode jogar azeite na panela, não tenha dó. Gente, a nossa mesa tá limpa, tá bom? E é isso, aí a gente. Vamos começar então já a primeira pergunta. Vamos dar uma revisão rápida, né, pro pessoal. O que é uma teoria das RI? Bom, falando de uma forma mais simplificada, uma teoria de RI é como se fosse a lente que você usa para analisar o sistema. Por exemplo, você pode usar, vamos imaginar um óculos. O óculos da teoria marxista, o óculos da escola inglesa. E cada teoria ela tem ênfases diferentes e você enxerga o sistema e você enxerga o seu objeto de análise de ângulos diferentes com objetivos diferentes. Sendo que hoje vamos tratar da teoria marxista. A teoria marxista ela foca nas classes sociais. Aí a gente vai colocar aqui o alho. E a gente vai dar uma refogada aqui. Então pode colocar no fogo para que a gente vai dar uma refogada aqui. Eita. E é isso. Bom, aí o alho foi para o fogo ali. E a gente vai colocar aqui mais ou menos 240? 340, até ela sabe. 340 gramas aqui de molho de tomate. Vai pra panela. Então, Miguel, por favor, aí. Pega aqui. Aí só mais um pouquinho desse daqui, senão vai... Obrigado, Porque Eduardo. um saquinho já tem 300. Bom, agora a gente que já colocou o molho lá na panela, tá cozinhando ali junto com o alho e tal. O próximo passo vai ser colocar o caldo de carne, né? Que, como eu já disse no começo, são 2 caldos de carne para cada 1 litro de água. Então, você deixa ali na água que ele vai fazendo o processo dele normal. Então, Bia, vamos continuar aqui, né? A gente já está falando de marxismo, né? Eu lembro de que é uma das teorias principais, né? Quando você vai estudar teoria. Mas aí eu quero que você explique para o pessoal, né? Relembre um pouco as premissas dessa teoria.
Bom, eu vou puxar um pouco o que eu estava falando antes. São mais ou menos 5 premissas, mas vou tentar falar de uma forma mais fluida. Então, eu acho interessante vocês já pegarem os seus cadernos para começar a adotar. A teoria do marxista, ela estuda a partir das classes sociais, empresas transnacionais e atores internacionais, atores importantes internacionais por si só. E o Estado, ele é por si só dominado pelo capitalismo internacional. E é a máquina utilizada pela elite, pela burguesia internacional, para impor esse capitalismo e fazer com que essa estrutura extremamente estratificada se perpetue. Ou seja, basta nós pensarmos, quando a gente estuda o marxismo na escola, a gente pensa no burguês e no proletariado. O burguês, normalmente, é quem está sobre o Estado, quem domina as estruturas de poder e utiliza isso para oprimir o proletariado. A gente pode, de certa forma, expandir essa ideia para o sistema internacional, tanto pensando em questão do Estado mesmo, em quem domina os Estados, quanto numa perspectiva um pouco maior sobre quais Estados atuam como os centros de poder e quais são os Estados periféricos, quais são os Estados que ficam à mercê dessas decisões. Uma nomenclatura muito comum de ser utilizada, acho que agora a gente não está se restringindo só à teoria marxista, seria a de norte e sul global. Então a gente poderia dizer que, se fazendo essa comparação, para deixar mais fácil, né, com esse marxismo estudado na escola, podemos entender como se os estados do norte global fossem o burguês, é o chefe da fábrica. E o proletariado, os trabalhadores, eles são os estados do sul global, os estados periféricos, mas como que eu posso deixar mais explícito? O Brasil, dependendo do quesito, pode ser considerado um estado periférico. Nós somos colonizados, nós, muitas vezes, até hoje, dependemos das decisões e das relações com os Estados Unidos, com a Europa. Então, de certa forma, nós temos que acatar com as decisões deles. E Beatriz, quais são os principais conceitos dessa teoria? Mas antes, enquanto a Bia responde, vem cá, nossa câmera, mostrar aqui quem quer fazer. Bom, então, acho que é interessante, eu vou aqui falar por tópicos, e depois eu posso disponibilizar para vocês um mapa mental que eu fiz para os meus alunos, acho muito interessante para revisão, porque se eu for discorrer sobre cada um aqui, eu acho que a gente vai ter que fazer uns 5 macarrões, acho que esse é o plural. Bom, enfim, os principais conceitos do marxismo, no geral, são o materialismo histórico, o dialético, a luta de classes, deixa eu lembrar aqui, mais-valia, o conceito de mais-valia é muito importante, de alienação, por isso que vocês têm que estudar, ditadura do proletariado e, no geral, comunismo, que seria, acho que, uma das partes mais interessantes, importantes de serem estudadas, para vocês entenderem quando a gente fala que nunca existiu um Estado comunista. Vocês precisam estudar o marxismo para compreender e não ficar falando besteiras. Bom, depois de ter preparado o molho, né, que a gente deixou ele um tempo ali, bastante tempo até, para poder reduzir e ficar um pouco grosso, porque quando vocês colocarem na panela a parte do caldo de carne, vocês vão ver que vai ficar muita água, então vocês podem deixar lá que ele vai dar uma reduzida boa e vai ficar mais grosso, meio que voltar para a forma inicial que já estava. E agora a gente vai começar a preparar o macarrão, né? A gente tem aqui o espaguete, e a gente vai meio que fritar o espaguete aqui, então vai ser bastante azeite de novo, pode tacar azeite à vontade, colocar o espaguete aqui, se você não tiver uma frigideira muito grande, você quebra ele, né, para poder dar uma ajudada. Acho que isso não é muito internacional, muito italiano. Perdão, mas não tem como, às vezes... Inovativo, na verdade, vamos... macarrão cru. Macarrão cru, exatamente, e porque a gente vai literalmente fritar o macarrão, para poder ele, no final, dar uma caramelizada, né, com o molho que a gente já deixou para descansar um pouco. A gente vai falar, então, agora de alguns autores, porque quando a gente fala de marxismo mesmo, a gente remete ao Marx, ao Engels, né, então... Queria que você trouxesse alguns autores que falam mais nesse âmbito de relações internacionais, que você acha necessário a gente estudar. Eu acho que tem 3 que são mais importantes. Não que não existam outros, mas seriam o Stalin, o Trotsky e o Lenin. É importante ler os 3, porque cada um tem uma perspectiva. E eu acho que pelo fato da existência da União Soviética, por mais que hoje em dia ela não exista mais, isso
dá não só uma credibilidade, não é isso que eu quero dizer, deixa eu procurar uma palavra ideal, mas eu acho que aproxima mais a teoria do que poderia vir a ser uma prática. É claro, reiterando, eu sei que a União Soviética não existe mais, mas só o fato deles terem conseguido colocar em prática e sustentado aquele sistema por vários anos, eu acho que faz com que não só a parte teórica do que foi escrito, mas também umas ideias de prática sejam muito interessantes. É claro que são exemplos não brasileiros, tem alguns exemplos que também são muito ideais, mas eu acho que para alguém que está, como esse vídeo, né, o Du até disse, que é para quem está estudando, para suas provas finais, de uma perspectiva mais acadêmica, eu acho que o básico seria vocês lerem esses. Depois podem complementando com outros autores que também podem ser muito relevantes. Certíssimo. E só um detalhe que me criticaram, porque a gente não quebrou o macarrão, olha lá. Pode focar lá, câmera, pode focar à vontade. Não vai ter que quebrar o macarrão porque não vai dar certo. Não, eu vou sair dessa entrevista. Bom, na receita aqui, fritamos o macarrão, né? A gente botou nossa convidada para trabalhar um pouquinho. Além de professora, eu sou cozinheira. Então o macarrão já ficou bem queimadinho, tá? E aí o próximo passo a gente vai começar a jogar um molho pra ele dar aquela encorpada e realmente Dá cozinhar. uma caramelizada. E você pode... Aí você vai colocando o molho aos poucos até ele começar a grudar na panela. Quando ele começar a grudar na panela, aí você já atingiu o ponto, ele ficou aquele macarrão molinho, normal mesmo. Mas aí demora, é um processo aí que leva até uns 20 minutos. Exatamente. E vamos lá, voltando. Quando a gente anunciou, né, qual ia ser nosso tema, a gente abriu a oportunidade de vocês enviarem perguntas para nós. E essas perguntas, no final, foi para uma votação, né? Porque vocês iriam escolher um tema principal para poder falar sobre, e esse tema principal foi organizações internacionais. Né? Até porque marxismo, né, todo mundo conhece, marxismo da escola, né? Todo mundo lembra o que é. Só que tem certa adaptação para as relações internacionais e a gente precisa saber como funciona essa certa adaptação. E aí eu vou trocar de lugar com a nossa convidada. Para poder responder, né? Sim, amor. Bia, eu queria que você respondesse pra gente se as OIs contribuem para diminuir a predominância do norte global nas RI ou se elas servem para, né, ou são um reflexo. Sim. Bom, de acordo com o meu ver, eu acho que predominantemente também aos que utilizam, né, da teoria marxista, também entendem assim que as organizações internacionais são sim um reflexo da sociedade capitalista internacional que nós temos hoje. Isso porque, como eu disse anteriormente, recapitulando um pouco, a sociedade internacional, por ser capitalista, ela é toda estratificada e as relações de poder e de luta de classes, elas se transferem para esse contexto internacional. Então, como eu havia dito, por exemplo, dos Estados do Norte e do Sul global, por conta disso, quem administra, a maioria das vezes, essas organizações, não administra, muitas vezes sim, mas quem normalmente tem mais voz nessas organizações são os Estados do Norte global. Um exemplo, acho que seria muito interessante de dar, seria do Conselho de Segurança da ONU, que, por mais que tenham vários países e seja um espaço para discussões, no final as decisões são tomadas pelos 5, Rússia, China, França, Reino Unido e Estados Unidos, o que é, na verdade, um congelamento do poder desde a época em que a organização foi criada. Mas por que isso acontece? Bom, de acordo com o que a gente vê a partir da teoria marxista, né, por estarem na posição da burguesia, lembra que eu trouxe essa comparação? De burguesia sendo dos Estados do Norte, o proletariado, aqueles que acabam tendo que se submeter. Por eles serem essa burguesia internacional, eles têm o poder em suas mãos, eles que estão na administração do Estado, né, e das instituições de coerção. Desculpa, gente. Então, porque eles têm esse poder, eles também influenciam na questão tanto da alienação, lembra que eu trouxe esse termo que eu falei que era interessante vocês estudarem, até mesmo para não serem alienados? Eles se utilizam tanto da alienação quanto até de uma coerção, mas não acho que esse seria um termo ideal, mas de uma imposição de seu pensamento, da sua mídia, e algo que fica tão enraizado que a gente traz como nós. Elas já estão tão enraizadas, até mesmo na nossa cultura, principalmente, por exemplo, nós brasileiros que fomos colonizados, que nós nem sequer temos essa percepção de que isso não é natural. Isso é algo que é prejudicial para mim. E por mais que existam organizações como, por exemplo, o Movimento dos Não Aliados ou a União Africana,
Infelizmente, na perspectiva que nós temos hoje dessa sociedade capitalista, é muito improvável que ou essas organizações marginais, vamos chamar assim, pelo fato de serem lideradas não pelos países hegemônicos, né? Essas instituições marginais, tanto de elas se tornarem realmente relevantes e tornarem-se um contraponto, quanto o fato de ela, nossa, um dia chegou e elas mudaram o poder do mundo e agora eles que são os hegemônicos. Isso é muito improvável. Por quê? Porque como quem está no poder hoje são esses países do norte global, por exemplo, as potências europeias, os Estados Unidos, como esses países estão no poder hoje, ao perceberem que isso está acontecendo, como ele tem o poder nas suas mãos, a facilidade que eles têm de contrapor o que está acontecendo, de rebaixar essa revolta ou essa tentativa de mudança, de apagar o fogo de tudo isso, é muito pequena, porque eles têm uma capacidade de contra-ataque, uma capacidade de defesa muito maior. Além do que, a gente não pode só levar em consideração os estados. Lembra que eu trouxe também atores internacionais, empresas transnacionais? Essas empresas também, elas têm muita influência interna. Por isso que a gente tem tanto essa dificuldade também, porque além de uma pressão externa, a gente também tem uma pressão interna. Por isso que, como eu disse também, não sei se eu utilizei essa palavra, mas nos preceitos no marxismo, que a possibilidade de mudança é vista sendo como apenas a revolução. Exatamente por isso, porque a não ser que façamos uma revolução, é muito pequena, praticamente impossível, improvável, a possibilidade de a gente conseguir contrapor os que têm o poder em suas mãos. Depois de muito tempo... Câmera, mostra lá o céu como que tá. A gente terminou essa jossa, que a gente não pode chamar de macarrão, mas, né, o que vale é o amor que tem aqui. Vamos lá, Andressa, mostra. Não tá a coisa mais bonita de se ver, né? Mas o que vale é o gosto, a intenção, o amor que a gente colocou aqui dentro. Mas para poder finalizar, o que a gente fez? A gente deixou na panela, gritaram comigo que não era para cortar macarrão, mas no final teve que ser cortado por causa... A professora e o entrevistador perderam a cidadania italiana. A gente ficou bem chateado. Mas não teve. A frigideira não era largona no fundo para poder fazer ele inteiro, então a gente acabou cortando ele, quebrando ele no meio. E adaptação, né? Adaptação. Tem que estar sempre o seu molho dentro da sua comida. E aí a gente deixou lá o macarrão literalmente fritando. Quando ele começou a dar aquela fritada, a gente colocou o molho. Aí você vai colocando o molho aos poucos e ele vai ficando crocante e a intenção é que ele fique mole. Porém, não ficou tão mole assim, né? Então, a gente deu uma improvisada aqui. Mas, no final é pra dar certo. Na casa de vocês tem que dar certo. Tá? Então, mas antes de provar, Bia... Vamos finalizar com o assunto, né? E nos indique para os nossas crianças que estão assistindo, Por favor, obras para poder se aprofundar nesse assunto. Bom, agora para essa última pergunta eu tive que anotar, porque vocês sabem, eu sou professora. Além de eu estar com várias provas para corrigir, são várias turmas, então não tinha como eu gravar isso tudo na minha cabeça. Mas são apenas 4 obras que eu trouxe aqui, e por mais que você esteja no final do semestre, é interessante ler para essas suas provas, mas mesmo que não dê tempo, agora vocês não vão ter mais desculpa, porque está chegando as férias. Então, podem anotar aí. Tem um que é do Marx e do Engels, que são os manuscritos econômicos filosóficos, o Manifesto Comunista, o Capital e a Teoria sobre Mais-Valia. Depois, da Marilena Chauí, temos O que é Ideologia? E também Convite à Filosofia. São 4 autores, no caso, desculpa, eu não especifiquei bem. Depois, de Fred Halliday, eu trouxe A Contribuição Marxista para o Estudo das Relações Internacionais. Eu acho que isso é bem específico, eu acho que seria bem interessante para as provas de vocês, talvez seja um texto que vocês possam priorizar, porque os outros, principalmente do Marx e do Engels, são muito compridos. E também, por fim, tem do Vladimir Lenin, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. São esses, eu acho que, como eu disse anteriormente, tem muitos outros textos, muitas outras pessoas que escrevem sobre isso, é interessante para quem quer se aprofundar, pesquisar, mas hoje eu trouxe aquilo que eu considerei como os básicos, por onde começar. Agora, grande finale, né? O Miguel, infelizmente, não vai poder provar, porque no meio que a gente estava discutindo aqui a receita, a gente viu que não tinha ingrediente que ele não podia provar, mas nossa convidada vai... Opinião sincera. Ou não tão sincera assim. Ficou bom, mesmo quebrando. Tá bom. Uhum. Aqui, de vez em quando, você vai achar um que vai parecer um salgadinho? Vai, mas não tem problema. O que vale é o Eu gosto. vou dar nota 9, porque Quebraram. quebraram o macarrão. Porque se eu desse 10, eu perdi meu passaporte. Mas tá bom. E é isso, galera. Mais uma vez, obrigado Bia, pela obrigada. presença. Vou ouvir mais, maravilhosa essa participação aqui, vou tá? ouvir mais Sorocaba City pra Eu poder adorei. ver você. Tem que vir E mais nosso gente, macarrão mais vezes sorocabano. aqui. E obrigado, Edu, por mais episódio. Ah, que isso, esse é nós sempre. Agora a gente vai se aprofundar depois
Nem Na- macarrão. Nas próximas teorias são os próximos vídeos. Então é isso. Ligados pra mais. Tá gravando normal. O que era pra ser um almoço, tá virando no chão.